E o documentário Canções da Alma, Mediunidade Musical, tem a proposta de apresentar um fenômeno mediúnico musical desconhecido por muitos, a capacidade de receber composições musicais e melódicas do plano espiritual por meio da mediunidade. O documentário foi realizado por alunos do 6º semestre do curso de jornalismo pela Universidade Anhembi Morumbi. Fácil para todos do grupo aceitarem o tema? De forma alguma. Eu sabia. É sempre um pouquinho complicado, né? Porque sempre tem esse mito, né, do espiritismo. Na hora que você vai falar, o pessoal às vezes acredita que é bruxaria, alguma coisa assim. Preconceito. Não, o grupo até que aceitou bem. Às vezes foi mais difícil convencer o professor. Eu ia te perguntar, posso, Vanessa? Pode, Tá aí, eu fiquei curiosa, como que o professor recebeu esse tema, né? Uhum. Como que foi lidar com Sim. isso, né? O professor ele sempre foi muito amigo nosso, né? O professor Fernando. Ele ficou um pouco assustado com isso, né? Ele ficou um pouco... Como assim? Você Exato. quer falar disso? Como é que isso existe mesmo? E ele dizia, a origem dele é português e também argentino, né? Aí ele dizia, eu não sei dizer exatamente o provérbio lá, como é que eles falam, mas eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem, né? Ele falava muito disso com a gente. Nas burras, mas que ai. Exatamente. Isso aí. Aí ele ficava um pouco receoso, né? Mas a gente aos poucos foi conversando, trouxemos as fontes, as pessoas que a gente já conhecia, que fazia esse trabalho. Aí ele ficou um pouco mais tranquilo. Que legal. O professor em si não tinha ali uma religião. Exatamente eu não vou saber dizer, mas não acredito que certamente não era espiritismo ou algo assim. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, do grupo, quantos eram espíritas? Eu acho que só eu. Só você? Sim. Os demais se convenceram ou ainda ficam na dúvida se é real? E o professor também se convenceu? Complexo, né, Edson? Complexo. Eu acho que, depois o Caio acho que vai aparecer no próximo bloco. Vai. Nos próximos blocos ele pode comentar um pouco o lado dele. Ficaram um pouco ainda assim, né? Um pouco em cima do muro, mas acho que no final acreditaram bastante, né? Uma sementinha ali Ficou- plantou, né? Verdade, Pelo menos uma acho que curiosidade. uma semente, achei que foi Quem que plantada, vocês né? entrevistaram neste documentário? Entrevistamos ao total 7 pessoas, acredito. Não vou aqui colocar com certeza, mas entrevistamos a Paula Zamp, né? Paula Zamp, cantora lírica. O Hildo Rosa. E o do Rosa, né? O Hildo Rosa, ele veio com uma questão de como se fosse um professor mediúnico, né? Então ele deu um embasamento teórico pro assunto. Michel Paciletti, que é um conhecido nosso, foi a partir dele que surge o documentário, né? Que eu fiz uma visita. Pianista muito bom, né? Exatamente. Esse Michel aí. Verdade. Exatamente. Acabei conhecendo ele, a partir daí que a gente vamos entrevistar Maria Lúcia, Brito Leite, tantas outras. O professor Márcio Matos, que ele deu, é professor de música, então ele deu também esse lado da música, como é que é isso, né? Então, foi Muita bem gente bacana. O que você achou do documentário, Edson? Eu achei muito legal e realmente estava faltando algo assim, né? Você sabia que é muito mais comum do que a gente imagina? É verdade. A influência nesse campo mediúnico? Mas Muito mais do que a gente mais. imagina, tá? O Kardec já falava sobre isso, É né? verdade. Existem vários... Mas eu queria falar de 2 específicos, até para ajudar quem não acredita a repensar esse conceito, tá? Em 2014, o Paul McCartney deu uma entrevista, que ele fez um disco em 2005, e aí ele deu uma entrevista dizendo que uma das músicas, que é Waiting for Your Friends, né, que é Esperando pelos Amigos, de que essa música, ela foi inteirinha, vamos assim dizer, transmitida para ele pelo George Harrison. Olha. Caramba. Ele sentia a presença ele falou isso, tá? Sentia a presença do George Harrison, meio que como uma exigência mesmo de fazer a música, e a música foi feita assim, rapidamente. Então ele declara que ele não tem dúvida que o George estava ali e que... Passou a música E olha pra o título, ele, né? Esperando pelos Amigos, ou seja, Pois é. a música tem a ver com isso, quer dizer, o George lá do outro lado... Esperando pelos eles amigos. voltarem, É né? mais ou menos o convite, né? Eu só não sei se o Paul queria ir agora, entendeu? Mas que o George está esperando ele, tá. Agora, olha que interessante, um artista... Poxa, será que o Paul McCartney, ele precisaria falar alguma coisa dessa? Se ele não sentisse que isso era De forma alguma. real? Verdadeiro, né? É. E tem muitos casos também, assim, eu me lembro quando a gente deu uma aula sobre o êxtase, né? Tem uma Ave Maria muito conhecida, acho que muito antiga,
que foi também no estado de êxtase, que o compositor, quando retorna, ele escreveu todinha aquela ópera, aquela composição. É a do Verdi ou a do outro? Você sabe que você tem então, duas é um Ave nome Maria, complicado, eu não me lembro. Depois até, se der tempo, a gente dá uma pesquisadinha no intervalo. Mas é uma coisa fantástica mesmo, né? E é bem comum, né? Assim, para quem tem consciência. Porque, assim, aquela questão do fenômeno espírita, ele existe. Ainda que você não acredite, que você não tenha consciência que foi uma transmissão mediúnica, mas nem por isso não existe. Existe, né? Sim. É que tem autores que têm essa consciência e outros que não têm. Fala, tive uma inspiração, acordei com uma ideia, né? É assim que surge, né? Acordei com uma ideia, a música estava pronta na minha cabeça, só que ele não sabe que aquilo é um fenômeno mediúnico muitas vezes. Você quer ver? O outro caso que eu queria comentar é do Almir Sater. O Almir Sater, ele teve a coragem de, num programa Viola Minha Viola, lá da TV Cultura, no ano de 2012, tocando aquela música Tocando em Frente, ele tocou a música, aí na sequência a apresentadora, que eu sempre esqueço o nome dela lá, perguntou como é que aquela música, a música era belíssima, e como é que aquela música tinha surgido. Ele não teve dúvida em dizer que ele e o Renato Teixeira, né? Foram jantar, ele foi jantar na casa do Renato Teixeira, tinha um violão velho lá jogado, do filho dele lá, não jogado, estava encostado lá, inclusive faltando uma corda. Aí ele, antes da janta, né, sentou junto com o Renato, ele começou a dedilhar, daqui a pouco começou a vir a melodia, o Renato já começou a escrever a letra. E saiu essa música. Então ele termina dizendo assim, eu não tenho dúvida que ela foi psicografada. Olha, apresentadora Inesita Barroso. Inesita Barroso. Então vejam, são dois casos de artistas que a gente está dizendo aqui que poderiam simplesmente, sabe, deixar a coisa acontecer, porque eles não precisam disso, tá certo? E que deixam claro de que eles são, sim, vamos assim dizer, incentivados, né, pelo plano espiritual a receber uma melodia e uma música completa. Verdade. Você assistiu também o documentário, né, Elaine? O que você achou? Então, eu não consegui assistir ainda. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade, mas eu assisti. Estou bem curiosa, que realmente eu não tive tempo, mas esse final de semana eu vou me dedicar a isso. Ficou legal. Eu queria parabenizar os meninos. Parabéns mesmo. Obrigado. Também adorei. Só o tema a gente que é espírita, só o tema, legal. A gente já fica feliz de ter tido um trabalho acadêmico, né, com a orientação de um professor doutor, né, e com esse tema que é tão importante, né, para nós espíritas, para a doutrina, né, então eu fiquei muito feliz quando li a pauta do programa. Como que você analisa essa questão da música mediúnica? Então, eu concordo com tudo que a gente conversou até aqui. Eu, particularmente, gosto muito de música. Eu acho que a música realmente traz uma harmonia para nós, né? Acho que o próprio Kardec fala da música, né? Que é o médium da harmonia. A música é muito importante, né? Para a elevação do nosso estado de espírito, né? Nos tira muitas vezes de uma sintonia ruim, eleva a nossa sintonia. E musicoterapia também, que é muito bacana, né? Você transmite mensagens incríveis, então é uma forma de aprendizado. A música é uma forma de alegria, né? Transmite realmente essa energia de paz, de alegria e tudo isso. Né? E eu fico tão feliz quando a gente tem esse contato com músicas de qualidade, né? Ele estava falando aí do Almir Sater, como a gente gosta das músicas, né? Do Renato Teixeira, do Almir Sater. São letras, né? E melodias que acrescentam tanto para a nossa alma, né? É isso, né, Edson? Eu queria dizer o seguinte, vejam. A questão 459 dos Espíritos, né? A gente sempre fala dela no ar aqui, acho que os ouvintes já devem estar até meio cansados de ouvir. Influem os Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações, mais do que vós supondes, na maioria das vezes, nós os dirigimos e vós nem o percebeis. Então, nesse sentido, não é só na música que isso acontece, mas na música acontece com mais facilidade, vamos assim dizer. Porém, não só no campo da elevação, não. Ele também tem uns espíritos aí incentivando nas músicas que, pelo amor de Deus, tudo é uma questão de sintonia. Exatamente. Com quem você se sintoniza. Tá certo? Então, tem uma parte no documentário que a Paula Zamp que fala, ela pode te elevar, a música como pode te, né, abaixar o seu padrão, não é? Mas se você se sintoniza com espíritos que estão numa faixa... Vamos voltar a falar, linkar aí o que nós estamos falando com mente próspera. Vamos.
Se você se sintoniza numa mente não próspera, que você se sintoniza numa faixa de energia baixa, você vai receber influências desse tipo de faixa. É como você ligar o teu o né? rádio, né? Você liga lá, você vai se sintonizar, tá certo? É verdade. Se você se sintoniza numa faixa baixa, você vai receber influências dessa faixa. Sim. Verdade. Que Então são tem, realmente- tem muita música aí que, pelo amor de Deus, né? Pelo Tá amor de vindo Deus. lá de uma faixa de vibração bem Ruim, fazem ruim. uma lavagem cerebral e também te coloca, às vezes, num estado de alteração mesmo, né? É verdade. E o Edson tem um complemento aí para fazer, né, Edson? como sempre, Como né? sempre. É que às vezes ocorrem as coisas e a gente é intuído, gente. É Fazer o quê? verdade. Total. Então vejam, nós estamos falando aqui de mente próspera, a gente está falando aí de incentivo, né, dos espíritos na questão da Da musical. musicalidade. E aí eu falei do Almir Sater, né, e a música tocando em frente. Se você começa a analisar a música, ó, ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Então veja, é alguém que estava vivenciando uma situação e que se posicionou de uma forma próspera, de uma, sabe, de uma Positiva. mente positiva.